gostaria que todos vocês tivessem, nesse momento, bastante atenção, para que a gente pudesse prestar atenção a esse momento de cidadania e ouvirmos o economista Bernardo Apia, que é o pessoal salvo de palmas, por favor. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da LIDE Pernambuco para fazer essa apresentação, cumprimentar aqui todos os presentes, em particular o secretário Décio Padilha, o deputado João Roma, que ajudou muito na discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Eu hoje resolvi fazer uma apresentação um pouco diferente, em vez de só apresentar nossas propostas, e fazer uma comparação entre as várias propostas. Como o tempo é curto, eu vou pular alguns pedaços aqui da apresentação. Só para dizer que, assim, quando a gente está falando da discussão do sistema tributário atual, a gente tem uma série de questões que merecem ser consolidadas. Tem mudança a ser feita na tributação da renda no Brasil, com certeza absoluta. Tem mudança a ser feita na tributação da folha de salários. Mas a PEC 45, que é o resultado do trabalho que nós estamos desenvolvendo no Centro de Cidadania Fiscal, já faz uns 4 anos, e que virou agora essa proposta de emenda constitucional, ela está focalizada na tributação do consumo, na tributação de bens e serviços, tributos gerais sobre bens e serviços que tributam o consumo. Qual o problema do sistema tributário brasileiro de tributação do consumo? Existe um padrão mundial de tributação do consumo, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. O que é o IVA? O IVA é um imposto não cumulativo cobrado em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização, no sistema de débito e crédito, que tem algumas características. A primeira característica, tem uma base ampla de incidência. Incide todo bens, serviços, intangíveis, sobre toda forma de atividade econômica. Segunda característica, ele é cobrado no destino, porque ele é um imposto sobre o consumo. Quando você tributa na origem, você está tributando a produção e não o consumo. Terceiro, ele tem crédito amplo. Tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito. Quarto, ele tem ressarcimento tempestivo de crédito. Quando uma empresa acumula crédito, devolve rapidamente esses créditos. No Brasil, o nosso sistema de tributação do consumo, primeiro, a nossa base é completamente fragmentada. A gente tem uma parte da base que está no ICMS, mercadorias, basicamente, uma parte que está no ISS, de serviços, o IPI, que incide só sobre produtos industrializados. Segundo, os bons IVAs, eles são uniformes, é uma regra só para todo mundo, e se você pegar os IVAs criados nos últimos 25 anos no mundo, a grande maioria tem uma única alíquota positiva. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema que só tem exceção, que não tem regra. A gente tem alíquota para absolutamente tudo quanto é gosto, sei lá, só de IPI sobre perfume é 42%, IPI de água de colônia é 12%. Alguém pode explicar por quê, tá certo? Temos uma quantidade brutal de benefícios fiscais, tanto no âmbito do ICMS quanto no âmbito do PIS/COFINS e do IPI, e muitos regimes especiais. Terceiro, temos uma série de incidências cumulativas. O que são incidências cumulativas? É quando você paga um imposto no meio da cadeia e não recupera esse imposto. Isso acontece quando tem tributos puramente cumulativos, como é o caso do ISS, mas acontece também por falhas no regime de não cumulatividade, como acontece no caso do ICMS e do PIS/COFINS, que uma série de insumos que são utilizados pelas empresas não dão crédito para essas empresas. E, finalmente, nós temos a tributação da origem e não do destino, que está na base da guerra fiscal entre os Estados. As consequências dessas características do sistema tributário brasileiro são, por um lado, um altíssimo custo de conformidade, custo burocrático de pagar imposto, que certamente, no caso dos tributos sobre bens e serviços, é o mais alto do mundo no Brasil, sem dúvida nenhuma. Nós temos o sistema tributário mais complicado do mundo. Obrigado. Segundo, um grau de litígio absolutamente monumental também. A gente não tem comparação completa, mas provavelmente também é o mais alto do mundo, em termos de litígio sobre matérias tributárias. E o litígio não só tem custo, como gera insegurança jurídica, e a insegurança jurídica reduz o investimento. Oneramos investimentos, oneramos exportações. O IVA é um imposto que incide na cadeia, mas desonera completamente exportações e desonera completamente investimentos. Tudo que é produzido e importado por um país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Quando você desonera a exportação e investimento, você está tributando apenas o consumo. No caso do Brasil, por falhas no nosso sistema tributário, nós estamos onerando o investimento, a cumulatividade, o imposto que incide ao longo da cadeia, que você não recupera.
Mesmo que você desonere a máquina na etapa final, você tributou ela ao longo da cadeia e não recupera esse tributo. O mesmo ocorre com a exportação. E, no caso das exportações, tem um agravante, que é o fato de que é um inferno para o exportador conseguir recuperar o saldo credor acumulado que ele tem. E isso, na verdade, acaba tirando a competitividade da produção nacional. Temos o problema da guerra fiscal e temos seríssimos problemas de distorções alocativas. O que é distorção alocativa? E esse talvez seja o problema mais sério do sistema tributário brasileiro. Distorção alocativa é quando a estrutura produtiva se organiza de forma ineficiente por conta do sistema tributário. Então vamos pensar num exemplo. Pensa no mundo sem imposto. Pensa como a economia se organizaria no mundo sem imposto. Essa é a forma eficiente de organizar a economia. Aí você bota o imposto. Se a economia se organizar da mesma forma, é porque o imposto não está distorcendo muito. Se o imposto muda a forma como a economia se organiza, ele gera ineficiências. Então, só para dar um exemplo, se você pensar, por exemplo, no mundo sem imposto, como é que se organizaria a estrutura de distribuição de um fabricante de bens de consumo? Seria no lugar onde minimiza o custo de logística. Hoje, no Brasil, você monta a sua estrutura de logística de forma a minimizar o custo tributário e não a minimizar o custo de logística. Só que, nesse processo, você aumentou o custo econômico de produção e é uma ineficiência que a economia está carregando. Quando a gente soma todos esses efeitos, o custo de conformidade, o litígio, o aumento do custo do investimento, a perda de competitividade e todas essas distorções alocativas, o efeito final é uma queda enorme da produtividade e do nível de investimento e, portanto, do PIB potencial do Brasil. Portanto, o grande desafio que se colocou na discussão da PEC 45 é como reestruturar o sistema tributário de tributos indiretos, tributos sobre bens e serviços no Brasil, de forma a migrar para um modelo que é o padrão internacional, que é o IVA, tentando minimizar o máximo possível as resistências. Bom, aqui eu vou falar, nós vamos tratar de 4 propostas de reforma tributária, que têm escopos diferentes. A proposta que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, que é baseada no nosso trabalho, a proposta do Senado Federal, do deputado Rauli, a proposta do Poder Executivo, que nós temos algumas ideias, mas ainda não conhecemos, e a proposta dos estados, que eu vou falar um pouco do que eu entendo que esteja acontecendo, mas o secretário Décio Padilha vai falar em seguida sobre essa proposta e explicar melhor do que fala. Tem um ponto bom dessas propostas, é que, no que diz respeito à tributação do consumo, todas elas migram para o modelo do imposto sobre valor adicionado. Todas elas com características de um bom imposto sobre valor adicionado, base ampla de incidência, crédito amplo, ressarcimento tempestivo de crédito, tributação do destino e o mínimo de exceções. Tá certo? Agora, tem algumas diferenças entre as propostas. Primeiro, qual é o escopo das propostas? No que diz respeito à tributação do consumo, a proposta da Câmara, ela propõe substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um único imposto sobre bens e serviços, que é um imposto do tipo IVA. Chama imposto sobre bens e serviços porque os IVAs modernos chamam Goods and Services Tax. Então, é padrão internacional. A proposta do Senado, ela amplia aquilo que ela joga para dentro do consumo, ao extinguir também o IOF e também o salário e educação, que incide hoje sobre a folha de pagamentos, seria incorporado na base do consumo. Nós temos um pouco de dúvida com relação a essa proposta, porque a base de consumo já é muito tributada no Brasil. Jogar mais coisa ainda em cima do consumo pode ser que seja um pouco exagerado. Quer dizer, foi colocado aqui logo antes que a tributação de bens e serviços no Brasil é altíssima para padrões internacionais. A proposta do Executivo é tratar só de tributos federais. Então, seria substituir PIS, COFINS, IPI e uma parte do IOF por um IVA federal. Ou seja, restrito, não pegaria ICMS, não pegaria ISS. O problema da proposta federal é que o pior imposto do Brasil é o ICMS. Ou seja, se faz uma reforma tributária e não cuida do maior problema do sistema tributário brasileiro. E a proposta dos estados, o escopo, em princípio, é a mesma da proposta da Câmara dos Deputados. Tem uma diferença também, todas as propostas, elas tratam também de um imposto seletivo. O imposto seletivo é um imposto monofásico, tributa uma única vez, não dá crédito, que ele tem como objetivo, em princípio, tributar mais bens e serviços geradores de externalidades negativas. No caso da proposta da Câmara, o texto é mais... ele fala que é bens e serviços geradores de externalidades negativas e deixa para a lei complementar definir o que vai estar dentro. Na proposta dos estados, eles limitam bastante para fumos, bebidas alcoólicas, armas e munições.
Então, é restrito apenas a essas quatro incidências. Depois o Décio explica para a gente por que eles botaram armas e munições aí. Não sei se tem algum caráter político ou não, essa mudança. E na proposta do Senado, nós temos uma questão que é um pouco mais... Eles estão colocando não só sobre fumo e bebidas, mas também sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e automóveis. Qual o problema dessa proposta do Senado? É que esse imposto seletivo é um imposto cumulativo. E você pega uma série de insumos extremamente importantes para a economia, como energia elétrica, combustíveis e mesmo telecomunicações, e você transforma a cobrança sobre esses bens e serviços em cobrança cumulativa. Portanto, toda aquela ideia de eliminar a cumulatividade do sistema tributário brasileiro volta com essa ideia da tributação cumulativa sobre esses itens. No caso do Executivo, nós não sabemos como eles vão extinguir o IPI, provavelmente vai ter um imposto seletivo, mas a gente não sabe qual seria a característica desse imposto seletivo. Além disso, tem outros escopos. No caso do Senado, no caso da Câmara e dos Estados, a proposta trata apenas da tributação de bens e serviços, da tributação do consumo. Na proposta do Senado, tem uma ideia de unificar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que em princípio parece boa, mas precisa tomar um certo cuidado, depois vou falar por quê. Transferir o imposto sobre heranças e doações para a União e transferir toda a receita do imposto sobre heranças e doações e do IPVA para os municípios. Na proposta do Executivo, além das mudanças, além da criação do IVA federal, a proposta contempla a desoneração da folha de pagamentos, compensado por uma contribuição sobre pagamentos, uma CPMF com outro nome, tá certo? E propõe mudanças no imposto de renda que não estão totalmente claras, mas que estão em discussão. Ou seja, o escopo é um pouco diferente entre as várias propostas. Bom, além do escopo, existem diferentes do ponto de vista da transição. Na proposta da Câmara dos Deputados, a PEC 45, a proposta é fazer a transição do sistema tributário atual para o novo sistema tributário em 10 anos, com 2 períodos, um período inicial de teste e um período de transição propriamente dito. O período de teste de 2 anos teria como objetivo, basicamente, conhecer o potencial de arrecadação do novo imposto e qual o impacto desse novo imposto sobre a distribuição de receita para estados e municípios. E, a partir daí, nos 8 anos subsequentes, as alíquotas dos tributos atuais iriam sendo progressivamente reduzidas e a alíquota do IBS, do novo imposto, seria progressivamente elevada e você completaria essa transição em 10 anos. Por que tem um prazo tão longo de transição? Esse é um ponto importante. Ele tem 3 motivos. Primeiro motivo, tem muito investimento feito com base no sistema tributário atual. Ele é cheio de distorções, mas as empresas investiram em cima desse sistema tributário. Se você faz uma transição muito rápida do sistema tributário atual para o novo sistema tributário, algumas empresas que investiram com base em benefícios fiscais que deixam de existir se tornam não competitivas. E, por conta disso, a ideia é dar segurança jurídica para as empresas com uma transição mais longa, que inclusive bate muito próximo do prazo daquela lei complementar 160, que convalidou os benefícios do ICMS. Segundo motivo, uma das propostas é mudar a forma de fazer políticas de desenvolvimento regional no Brasil. Deixar de fazer políticas de desenvolvimento regional com benefício fiscal e começar a fazer políticas de desenvolvimento regional com recursos financeiros. E isso exige um tempo para ser estruturado esse novo modelo de política de desenvolvimento regional. Então, essas são as razões pelas quais se propõe essa transição mais longa. Bom, com relação às outras propostas, os estados estão, em princípio, mantendo esse mesmo prazo de transição, e a proposta do Senado, do deputado Raul, é metade do prazo, 1 ano de teste, 5 anos e 4 anos de transição. Só que no caso do Senado é um pouco esquisito, porque esse ano de teste, em vez de ser o próprio imposto novo, eles criam uma contribuição social federal que dura só 1 ano. Eles criam um imposto que dura 1 ano e é extinto no final do ano. No caso executivo, não se sabe qual é a transição que eles estão propondo. Com relação à forma de arrecadação, isso aqui é um ponto importante. A ideia, todas as propostas que contemplam os tributos subnacionais prevêem a tributação no destino. No caso da proposta da Câmara, como é que você implementa o princípio de destino? Basicamente por um modelo de arrecadação centralizada. O imposto é cobrado para a empresa, é como se fosse um imposto só. Se você tem uma empresa que tem estabelecimento no Brasil inteiro, você quer pagar uma guia só por mês para pagar o IBS.
soma o saldo de débito e crédito de todos os estabelecimentos do país e paga por uma conta centralizadora. E o recurso dessa conta centralizadora é distribuído para a União, para os estados, para os municípios, proporcionalmente ao consumo de cada ente. É o resultado da aplicação do saldo de débitos e créditos. A vantagem desse modelo de arrecadação centralizada é que, se, por exemplo, uma empresa exportadora tem um saldo credor de imposto, o montante correspondente a esse saldo credor, ele permanece na conta centralizadora, ele não é distribuído. E, portanto, o dinheiro está pronto para ser devolvido para a empresa. E você não precisa tirar dinheiro do orçamento de nenhum estado, nem da União, nem de nenhum município, para devolver o saldo credor que pertence à empresa. E isso, na verdade, facilita muito a devolução dos impostos rapidamente. O que acontece hoje no Brasil é que tem estado que está quebrado, que tem que escolher entre pagar o funcionário ou devolver o dinheiro para o exportador, e ele prefere pagar o funcionário. Esse tipo de situação não acontece nesse modelo de arrecadação centralizadora. Para as empresas é muito mais, além de mais simples, porque é uma guia só por mês, é muito mais seguro. No caso dos estados, aí o Décio poderia, depois, o secretário Décio poderia completar, eu entendo que está migrando para esse mesmo modelo. E no caso do Senado, eles deixam em duas opções: um modelo de câmara de compensação, que o estado de origem arrecada e transfere o dinheiro para o estado de destino, mas no modelo de clearing, por isso chama de compensação, ou modelo de arrecadação centralizada. Esse modelo de câmara de compensação, essa segurança para os exportadores não existe. Queria deixar isso um pouco mais claro. A governança dos sistemas, na proposta da Câmara, ela é feita por um comitê gestor paritário. União, estados e municípios simultaneamente fazem a gestão desse comitê gestor. No caso dos estados, os estados querem que o comitê gestor seja gerido apenas pelos estados e municípios e transfeririam uma parte da receita para a União. No caso da proposta do Senado, do deputado Rauli, também a proposta é semelhante à dos estados, de ter um comitê gestor apenas com estados e municípios na gestão. Isso é um ponto importante. Questão de alíquotas, aqui é outro ponto importante. Na proposta da PEC 45, a ideia é que tenha uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, uma única alíquota para todos os bens e serviços. Por quê? Porque toda vez que você tem múltiplas alíquotas, automaticamente você tem o problema da classificação, e o problema da classificação resulta em custo e em contencioso, inevitavelmente. A história é cheia de casos como esse. Então, assim, coisas completamente absurdas. Aqui no Brasil, por exemplo, sei lá, pão está na cesta básica do PIS/COFINS, mas farinha de rosca, depois de anos de discussão judicial, o STJ decidiu que paga PIS/COFINS. Agora, farinha rosca é pão velho moído. Portanto, no Brasil, pão velho moído paga imposto, mas pão que não é velho não paga imposto. Então, toda vez que você tem classificação, você inevitavelmente tem o problema do custo e do compliance. No caso dos estados, em princípio, entendo que está caminhando no mesmo sentido, só que a autonomia... esse é um ponto importante. Na proposta da Câmara, a União, estados e municípios têm autonomia para fixar a alíquota do imposto. Como funcionaria? Existe uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que é a que repõe a carga tributária atual. Tem uma alíquota de referência federal, uma estadual, uma municipal. Essa alíquota de referência ela é adotada automaticamente para a União, para todos os estados e para todos os municípios. Então, no caso dos estados, a alíquota de referência é aquela que repõe a receita de ICMS do conjunto dos estados. E essa alíquota é adotada automaticamente para todos os estados. Mas se o estado quiser, ele põe a alíquota dele acima ou abaixo da alíquota de referência. É uma decisão política. Só que esse é um imposto sobre consumo. Se o estado subir a alíquota 1%, todos os preços ao consumidor no estado sobem 1% automaticamente. Tem uma enorme transparência, que foi colocado aqui pelo doutor Alexandre, uma enorme transparência do custo do imposto para o consumidor. Enorme. E o consumidor é o eleitor. É bom as pessoas saberem quanto custa o sistema tributário atual. Na proposta da Câmara, toda operação interestadual e intermunicipal vale a alíquota do destino. Então, se eu estou vendendo aqui de Recife para Belo Horizonte, a alíquota que vai ser aplicada é a soma da alíquota federal com a de Minas, com a do Estado de Minas, com a alíquota de Belo Horizonte. No caso dos estados, depois acho que o secretário pode falar, mas eu acho que está caminhando para uma situação semelhante, só que a autonomia apenas para estados e municípios fixarem a alíquota. E no caso do Senado, as alíquotas podem ser várias alíquotas, vai ser definido em lei complementar,
deputado Raul fala em 4 ou 5 alíquotas, só que elas seriam fixas, elas não mudariam. E, portanto, teria uma enorme rigidez do ponto de vista das finanças estaduais e municipais na gestão desse imposto, sem nenhuma autonomia para a fixação das alíquotas. A distribuição da receita, no caso da Câmara, é proporcional às alíquotas, é o princípio do destino. No caso dos estados também, e aí precisa definir como seria a parcela da União. No caso do Senado, seriam porcentagens fixas para a União, Estados e municípios. Então, na proposta do Senado, se cria uma enorme rigidez, se arrecada o imposto, é uma porcentagem para a União, uma porcentagem para o Estado, uma porcentagem para o município, que estariam fixas. Finalmente, tem um ponto importante, que é como é que toda vez quando você migra da tributação atual, que é distribuída basicamente pela origem, para a tributação distribuída pelo destino, que é o que é feito nessa proposta, tem estados e municípios que aumentam sua participação no bolo e estados e municípios que reduzem sua participação no bolo. E aí a grande questão é como isso afeta as finanças estaduais e municipais. Como é que está se propondo na PEC 45 tratar dessa questão? Está se propondo fazer uma transição de 50 anos. Nos primeiros 20 anos, você apura em cada ano da transição o ganho ou perda de cada estado com a migração para o IBS, e esse valor, corrigido pela inflação, é acrescido ou deduzido no montante que ele tem a receber do novo imposto. E essa reposição é integral durante 20 anos e decrescente nos 30 anos subsequentes. Com esse modelo, por que se propõe esse modelo? Exatamente para mitigar o impacto da mudança sobre as finanças estaduais e municipais. Aqui nós estamos pegando um caso bastante extremo de um estado que perderia 30% da receita de ICMS com a migração para o destino, para a cobrança do IBS pelo destino. Um caso extremo. A linha azul é o que o estado arrecadaria de ICMS, supondo que a economia cresce 2% ao ano. A linha laranja é o que ele arrecadaria se não houvesse esse modelo de compensação que está sendo proposta. Ou seja, em 8 anos, que é o prazo para a transição para os estados, ele perderia 30% da arrecadação dele. A linha cinza é o efeito dessa medida de ajuste que está sendo proposta. Ela reduz aquela perda de 30% da arrecadação a uma perda de pouco mais de 8% em 20 anos. E aí, se você coloca em cima disso uma hipótese conservadora de impacto sobre o crescimento da proposta de reforma tributária da PEC 45, conservadora, nós teríamos a linha amarela. Ou seja, aquele estado que mantido o sistema tributário que perderia 30% da receita com a migração para o IBS, com a transição que está sendo proposta, e uma hipótese conservadora de impacto da mudança sobre o crescimento econômico, ele teria um ganho de arrecadação e não uma perda. E com isso a gente acha que consegue mitigar muito a resistência dos estados aos efeitos da reforma tributária. No caso dos estados, eles estão, em princípio, propondo uma medida semelhante, mas ainda assim querem um fundo de compensação de perdas. E no caso do Senado, no caso do Raul, a proposta, em vez de 50 anos, é uma transição em 15 anos, mas bem diferente. Durante 5 anos, toda a receita do IBS e do imposto seletivo vão para um fundo e ele é distribuído durante 5 anos, mantendo a proporção de cada estado, cada município na arrecadação que tem hoje, e depois migra em mais 10 anos para o destino. A gente não gosta muito desse modelo porque ele gera um desincentivo para os estados arrecadarem. Fala o seguinte, se eu tenho um fundo em que o que eu aporto não faz muita diferença no total, e eu vou receber uma porcentagem fixa, eu não tenho muito interesse em arrecadar o imposto durante esse período. Bom, questão de tratamentos diferenciados setoriais não tem na Câmara, os estados estão propondo manter algum benefício para a Zona Franca de Manaus, o Executivo, a gente não sabe, mas vão manter a Zona Franca de Manaus, e o Senado tem alguns setores que têm tratamento diferenciado, como, uma parte de educação, remédios, medicamentos, transporte urbano, ele faz uma lista ali de setores e ainda mantém algum benefício para a Zona Franca de Manaus. Com relação à política social, a proposta da Câmara é tributar a cesta básica, mas devolver para a população pobre o imposto incidente sobre o seu consumo de cesta básica, algo que a gente chama de isenção personalizada. No Senado, eles atiram para todos os lados, eles mantêm a desoneração da cesta básica e mais esse modelo da cesta básica,
e os estados vão na mesma linha do governo. A questão do desenvolvimento regional, acho que depois o secretário Décio vai poder falar um pouco, mas basicamente a ideia, tanto na proposta da Câmara quanto da dos estados, é criar um fundo de desenvolvimento regional e alocar recursos para que os estados tenham autonomia a fazer sua política de desenvolvimento regional, explorando vocações regionais. E mais, investindo naquilo que no longo prazo dá desenvolvimento, que é qualificação de mão de obra e infraestrutura. Se quiser, pode dar benefício para a empresa, vai ter autonomia na gestão desses recursos. E o montante de recursos vai ser definida politicamente no Congresso Nacional. E, finalmente, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, terminou meu tempo, então eu vou aqui... falar, mas em 3 minutos eu acho que eu termino. Finalmente, tem um problema que para mim é sério, que é o seguinte: a proposta que está na Câmara, a PEC 45, ela busca reduzir a rigidez orçamentária, transformando as destinações dos tributos atuais, que estão previstas nas Constituições, em subalíquotas do imposto, que a gente chama de alíquotas singulares. Eu vou tentar explicar um pouco como é que isso funciona. Como eu disse, a alíquota do imposto do IBS, a gente só vai conhecer durante a transição, é aquela que repõe a carga tributária atual. A gente estima, com base na experiência internacional, que ela vai ser próxima de 25% do preço sem imposto. Aqui, só que é 20% do preço com imposto. É 25% de 80%, que é 20% de 100%. Dessa alíquota de 25%, 9,2% seria federal, 3,8% seria a alíquota estadual e 2% alíquota municipal. O que nós estamos propondo é pegar, hoje, se um estado arrecada 100 de ICMS, ele tem que transferir 25% para o município, e do que sobra tem que gastar no mínimo 25% em educação e 12% em saúde. A gente está transformando cada uma dessas destinações numa subalíquota de imposto. Então, a parcela que vai para os municípios é como se tivesse um imposto sobre consumo com uma alíquota de 3,44%. Por que está se propondo isso? Porque hoje, se um estado quer, por exemplo, gastar, sei lá, 500 milhões de reais a mais em segurança pública e quiser financiar com o ICMS, que é o principal imposto estadual, ele vai ter que arrecadar mais de R$1 bilhão de ICMS para poder sobrar 500 milhões de reais para poder gastar em segurança pública. Porque a hora que ele arrecadar, automaticamente tem que mandar 25% para o município e ainda do que sobra gastar no mínimo 25% em saúde e 12% em educação. Nesse modelo que a gente está propondo, a parcela que vai para os municípios não pode ser reduzida e a soma de educação e saúde não pode ser reduzida. Mas, se o Estado quiser arrecadar 500 milhões de reais para gastar em segurança pública, ele aumenta só aquela parcela livre da alíquota dele, arrecada 500 milhões de reais e gasta 500 milhões de reais em segurança pública. Isso aumenta muito a responsabilidade política, as pessoas sabem quanto está custando financiar as políticas públicas. Não tira nada dos municípios, não tira nada da educação, não tira nada da saúde. Mas se eu quero gastar em segurança pública, eu não preciso gastar mais dinheiro em outras coisas, como acontece hoje no Brasil. No caso das outras propostas, principalmente no caso do Senado, como toda arrecadação tem porcentagens fixas, o efeito é aumentar a rigidez orçamentária, aumentar enormemente a rigidez orçamentária. Você tira completamente o poder da União, dos estados e dos municípios de gerirem a sua arrecadação dentro desse modelo. E o Executivo está dizendo que vai mandar um projeto de desvinculação de receitas no âmbito do Pacto Federativo, mas até agora a gente não conhece esse projeto. Eu acho que era basicamente isso. Peço desculpas, me estendi um pouquinho além do tempo aqui. O problema é que o tema tem muitas dimensões e o motivo pelo qual a gente está propondo a reforma, esse é o ponto que eu queria deixar aqui, que é o ponto mais importante de todos. Esta mudança que está sendo proposta na PEC 45, ela resolve todos os problemas dos tributos sobre bens e serviços do Brasil. Todos os problemas. O impacto disso é uma redução brutal do custo de conformidade tributária, uma redução muito grande do contencioso tributário, a desoneração completa dos investimentos das exportações, um ganho de competitividade do Brasil e a correção de todas as distorções alocativas do nosso sistema tributário atual. O efeito final disso, o efeito preciso é difícil de calcular, mas a gente pode assegurar que é, no mínimo, um aumento de 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil num horizonte de 15 anos. A gente vai soltar um estudo agora, em pouco tempo, viu, deputado João Roma, que vai mostrar, nossas estimativas vão dar algo mais perto de 20% do que 10% nesse horizonte, mas conservadoramente a gente fala no aumento de 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil num horizonte de 15 anos. O efeito não vem todo de imediato, ele demora para aparecer,
mas ele vem ao longo desses 15 anos, o grosso dele, mas ele é extremamente forte. É a principal agenda de produtividade do Brasil num horizonte de 10 a 20 anos. Obrigado. Desculpa,